Capítulo 653, Queda dos Poderosos 1. Bitra se teleportou para longe, imediatamente seguida por Corre. Não importava a direção que ela tomasse, seu sócio a seguiria sem falhar. Logo os dois estavam fora das minas, em um espaço isolado, longe de olhos curiosos. Algo está errado, Corre pensou. Depois de tanto teleporte, até eu me sinto cansada. Como pôde um híbrido ter tanta força? Além disso, por que ela deixou as minas? Eu não poderia usar feitiços poderosos lá sem o risco de matar nós dois. Mesmo que ela seja apenas metade tão inteligente quanto eu, ela não pode ter me dado essa vantagem sem motivo. Pode apostar que não. Bitra respondeu, chocando sua cópia. Korg não podia acreditar que uma mera cópia tinha desenvolvido uma força de vontade tão forte que ela poderia facilmente invadir a mente de Korg. Uma enorme variedade, com mais de 100 metros de largura, o cercou enquanto Bitra assumia a forma perfeita de um Raiju. Korg podia claramente sentir que seu clone não apenas mudou de forma, era uma cópia exata de seu corpo original. A única diferença era que suas escamas eram pretas e seus olhos amarelos em vez de serem respectivamente prateados e vermelhos. Korg lançou o feitiço Caos de nível 5, Tempestade Negra, apenas para ver a magia do caos reverter para sua versão das trevas por causa da matriz. Bitra não perdeu a abertura. Ela se esquivou de todas as balas da escuridão como se elas estivessem paradas e perfurou o peito de Korg com seus chifres, rasgando em pedaços. Korg gritou de dor ao perceber que havia caído em uma armadilha. Não apenas a matriz baseada em luz tornou a magia do caos inútil, mas também fez o elemento luz infiltrar-se em tudo dentro das instalações da formação. Por causa disso, o elemento de luz estava constantemente atacando seu corpo feito do caos, transformando-o em energia das trevas também. A luz mágica inundando sua ferida aberta era como veneno, minando sua força em um ritmo alarmante. Cada pedaço de carne era, na verdade, energia do caos altamente comprimida que, uma vez perdida, não poderia ser recuperada devido à assinatura de energia de Bitra infectando o Korg. Ao contrário de Scarlet, o escorpião, Bitra conhecia todos os segredos da magia do caos e suas fraquezas fatais também. Bitra, por outro lado, não foi afetada pela matriz. Seu corpo era físico, portanto, o elemento luz era uma fonte de nutrição para ela. Porra! Todos os feitiços que preparei agora são inúteis. Se continuar assim, eu serei devorado. Korg pensou enquanto o Raiju a dilacerava, membro por membro, com tal velocidade e ferocidade que ela não teve tempo de lançar um único feitiço. A Bitra levou muito tempo e esforço para roubar cristais suficientes das minas para sustentar sua matriz de reversão, mas valeu a pena. Quanto mais de suas memórias de sabedoria originais ela recuperava, mais o vínculo psíquico entre eles ficava mais forte. Ela sabia que era apenas uma questão de tempo antes que o Eldritch que a gerou a caçasse. Bitra já podia sentir o gosto da enorme quantidade de energia que obteria consumindo sua cópia. O suficiente para talvez até saciar a fome que a atormentava desde o dia em que ela se transformou em uma abominação. De repente, o solo tremeu e a terra abaixo dos dois inimigos jurados se transformou em uma mão do tamanho de um navio de cruzeiro, esmagando tanto a matriz quanto Bitra sob suas garras. Eu disse para você não subestimar um híbrido. Já perdemos vários Eldritchs devido à sua presunção, Shenagrosh disse, usando sua luva da Mãe Terra para prender sua presa. Não só permitia que ela dominasse o elemento terra, mas também distorcia tanto o equilíbrio elemental que tornava impossível usar magia dimensional. Depois de consumir sua cópia Troll, Shenagrosh se tornou capaz de recuperar seu corpo humano. Ela parecia uma mulher em seus 20 e poucos anos, com cerca de 1,6 metros de altura, vestindo um amplo manto de mágico de cor creme. Sua aparência era meio simples. Ela tinha cabelo castanho claro com mechas pretas e olhos castanhos juvenis que contrastavam com a sabedoria ancestral de seu olhar. Quanto tempo você esteve lá? Korg perguntou. Apenas sua cabeça e parte de seu peito permaneceram. Ela levaria meses para se recuperar dos ferimentos sem cometer genocídio. Do começo então, por que você não fez nada?
A voz de Korg estava cheia de raiva e rancor. Para lhe ensinar uma lição, espero que você, por sua vez, ensine outros Eldritches. Nunca subestime o oponente. Você sabia que seu clone teria recuperado a maior parte de suas memórias, mas avançou cegamente. Isso foi além da estupidez. Por favor, deixe-me ir, Mitra disse. Original ou clone, não me importa. Só quero viver. Prometo que, se poupar minha vida, nunca mais ouvirá falar de mim. Implore o quanto quiser, seu destino está selado. Só há espaço para um Korg em todo um lugar. Korg respondeu. Então você pode ser Korg e eu posso ser Mitra. Estou cansado de me esconder e lutar. Quero usar meu martelo e forjar novamente. Não quero mais ser definido por minha fome. Mitra é um nome que abandonei, mas ainda é meu. Korg disse, crescendo seus membros para que ela pudesse se levantar. Você não possui nada e não merece nada. Assim que eu terminar com você, vou me tornar forte o suficiente para devorar qualquer um que se atrever a ficar no meu caminho. O quê? Xenagroxa estava pasmo. E quanto ao seu título de governante das chamas? E quanto ao seu rebanho? Você poderia finalmente encontrar outro Raijus novamente após séculos de isolamento, e tudo o que você consegue pensar é em algo sem sentido como predar os fracos. Quem precisa de um rebanho quando você pode ter poder? Qual a utilidade de perder tempo com artefatos quando posso simplesmente tirá-los das mãos de meus inimigos caídos? Korg disse com um sorriso louco no rosto, mostrando muitas fileiras de dentes de tubarão. Quanto ao meu título, não se preocupe. Vou limpar Mogar em uma forja do caos. Eu mudei de ideia. Sinta-se à vontade para comê-la. Xenagroxa abriu sua mão e libertou Mitra de sua prisão de pedra. O que? Tanto o original quanto o clone perguntaram em uníssono. Eu disse a você para não subestimar seu oponente, neste caso, El. A causa não tem utilidade para um tolo sedento de poder. Nem eu nem o mestre jamais almejamos a destruição de Mogar. O mestre só quer tornar a raça humana melhor, enquanto estou contente em me libertar das correntes do destino. Já que você está fadada a ser um problema no futuro, posso muito bem cuidar de você agora em seu estado enfraquecido. Xenagroxa acenou com a cabeça para Mitra retomar seu ataque. O Raiju avançou contra a forma quebrada de Korg uma última vez, espetando o Eldritch com seus chifres antes de absorver a própria essência vital de seu sósia. Uma luz ofuscante rompeu do corpo de Mitra quando os dois núcleos negros se fundiram em um. Se para Xenagroxa a chave para sua nova forma foi absorver o núcleo de luz de sua contraparte Troll, Mitra era a vitalidade do Goblin. A cada geração, eles se tornaram mais e mais resistentes à energia do caos com a qual nasceram, até que seus núcleos e corpos pudessem coexistir com ela. Mitra não era mais apenas uma abominação, ela agora era um híbrido perfeito. Sua forma humana e a forma de Raiju agora eram quase idênticas à sua aparência original. Mitra olhou para sua própria figura nua, penteando o cabelo prateado com os dedos. Deuses, eu não sou mais um monstro. Ela deixou escapar. Capítulo 654, Queda dos Poderosos 2. Como você está se sentindo? Xenagroxa perguntou, suas mãos casualmente colocadas em sua lâmina de dente de dragão pendurada em seu quadril. Eu não estou com fome, foi a única coisa em que Mitra conseguiu pensar. Primeiro, você precisa de algumas roupas. Segundo, vou buscar seu martelo. Temos muito trabalho a fazer. Local da expedição de Kula, na manhã seguinte. Todos estavam de volta à sua melhor forma, mas a moral estava perigosamente baixa. Os assistentes agora olhavam para o complexo militar como se fosse sua forca pessoal, enquanto os professores duvidavam de suas próprias habilidades pela primeira vez em anos. Um simples graduado, que não é nem mesmo um diretor, destrancou as matrizes que selam as portas, e se não fosse pelo exército, já estaríamos mortos. Eu subestimei esta missão, os Odi eram muito espertos ou eu simplesmente fiquei muito velho para este trabalho. Era o que cada um deles estava pensando. Lita era o mais nervoso de todos, mas era bom em esconder isso. Seus instintos estavam lhe dizendo que algo estava errado. Depois que os Tax atacaram, eu esperava que quem quer que os estivesse puxando aumentasse a aposta, mas nada aconteceu. Então abrimos a porta e aquele fungo saiu.
Mais 2 dias se passaram e mais uma vez, nada. Estamos realmente enfrentando apenas defesas automatizadas ou nosso inimigo está ajustando sua estratégia quanto mais revelamos nossas cartas. Ele pensou. Apesar de todas as evidências apontando que ele estava errado, Lit não conseguiu relaxar. Havia algo parecido com um formigamento no canto de sua cabeça que o incomodava profundamente. Pelo lado positivo, os professores agora estavam usando seus melhores equipamentos. Por meu criador, essa é uma aparência cegante, Solor disse uma vez que ela tentou olhar para o grupo com seu sentido de mana. Cada um de seus itens estava imbuído de múltiplos encantamentos poderosos. O único problema para ela era que havia tantos que ela não tinha ideia de qual estudar primeiro. É bom ver que você se preparou. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir, Gloria disse. Vamos nos dividir em 3 grupos. Professora Yondra, Professora Eucas, Ranger Ver e eu exploraremos o primeiro edifício à esquerda, logo após a porta da cidade. O professor Gaku, o professor Nechao, o Ranger e 2 de meus soldados explorarão o segundo prédio à esquerda. Dessa forma, se algo acontecer, podemos fornecer backup uns aos outros com o mínimo de aviso graças à magia dimensional. Além disso, se houver necessidade, podemos recuar para a proteção de nossas matrizes com a mesma facilidade. O resto dos meus soldados protegerá os assistentes durante nossa ausência. Sua tarefa será garantir que as barreiras do acampamento estejam com força total e impedir que alguém nos ataque pelas costas. Sim. Todos os assistentes disseram menos um. Isso é injusto. Não sou um lutador, mas posso ajudar. Assim como fiz com a porta, Aquila objetou. E você vai, se encontrarmos algo que não podemos decifrar, vamos voltar para o acampamento e trabalhar nisso juntos. Até então, fique no acampamento. O de Gloria não deixou espaço para discussão, então Aquila se curvou para trás e arrastou os pés até estar entre seus pares. Ela pode se teleportar e está com minha armadura. Não vejo por que Aquila não pode vir conosco, Lit sussurrou em seu ouvido. Se a situação for difícil, posso ordenar aos professores que fujam e eles obedecerão. Então você pode fazer tudo sem se preocupar. Aquila, em vez disso, nunca iria sair do seu lado. Ela te ama como um irmão. Organizei os grupos da maneira que fiz, para ter o mínimo de olhos curiosos possível. Lit teve que admitir que seu raciocínio era excelente. Ele deu a Gloria o polegar para cima e depois de finalizar os detalhes, os 2 grupos entraram em Kula novamente. Lit tomou a iniciativa, usando visão da vida e senso de mana para se certificar de que nada havia mudado. Depois de uma análise completa da área, ele se moveu para o prédio mais próximo. Todas as estruturas dentro do complexo militar pareciam iguais, assemelhando-se a enormes armazéns retangulares com telhado plano, como os que Lit já vira mais de uma vez nas docas da Terra. Cada um deles tinha uma única entrada, composta por uma porta dupla tão grande que um caminhão poderia facilmente caber com espaço de sobra e uma matriz de vedação visível a olho nu. Tinha a forma de 3 círculos concêntricos, cada um escrito com runas desconhecidas e alimentado por cristais roxos e pelo geyser mana subjacente à Kula. Um cabo fino feito de cristais de mana conectava os arranjos com o solo, alimentando-os. Oh deuses, eu nunca vi algo tão complexo em uma única porta. Professor Nechao, o único mestre-diretor do grupo, disse. Levaremos dias apenas para entender como desativar um deles. Todos podem ver aquela linha fina e azul, camuflada ao longo da moldura da porta? Perguntou Lit. Sim, por quê? A professora Yondra não conseguia ver a relevância que tal detalhe visual poderia terça-feira, pelo menos até que Lit usou uma pequena faca para cortá-lo e 2 das 3 matrizes foram repentinamente desligadas, deixando apenas o alimentado pelo cristal roxo ativo. Ou não, o professor Nechao ficou pasmo. Foi assim que você libertou a criatura fungo. Juro, se voltarmos à superfície, o título do meu relatório será Odin, os gênios mais idiotas de todos os tempos. Bem, ainda há a última matriz para desarmar, Lit disse. Nechao apenas balançou a cabeça, puxando os cristais roxos da parede com as mãos nuas e entregando-os a Lit.
Você estaria certo se as matrizes que acabou de desativar não fossem também os que protegem os núcleos de energia. Estou começando a acreditar que o verdadeiro motivo do Império Odin ter sido eliminado em menos de uma geração é que, uma vez que os pontos fracos de seu funcionamento foi revelado pelos rebeldes Odin, suas defesas não valeram nada. Vendo um desenho tão pobre, os lábios de Lit se curvaram de desgosto. Ele não era um mestre-diretor, mas mesmo suas criações exigiam mais do que puxar um plug para serem desativadas. Aqueles idiotas abusaram da regra do mantenha a simplicidade. Eles basicamente deixaram interruptores liga/desliga em todas as matrizes que conhecemos até agora. Ele pensou. Talvez naquela época a leitura e a magia fossem exclusividade das elites. Solo sugeriu. Para pessoas ignorantes e leigos, a magia é um poder divino. Parece idiota para nós, porque somos todos pessoas cultas. Depois de acenar com a cabeça, mas sem parar de considerar o Odin um bando de idiotas, Lit perguntou, por que você me entregou esses cristais? Considere-os um presente. Não são nada de especial, então o reino certamente os dará a nós como uma recompensa. Eles irão deduzi-los da minha parte em vez da sua. Você acabou de me poupar dias de trabalho e semanas de frustração. Só a ideia de desperdiçar uma única célula do cérebro para resolver um dispositivo tão idiota pode ter me causado um derrame. Nechal respondeu. O professor Gaku abriu a segunda porta sob a supervisão de Lit, cortando o cabo de alimentação antes de perguntar, como você entendeu como eles funcionam? Tenho uma excelente percepção de mana. Essas matrizes não têm cristais suficientes para sustentá-las e o cabo emite uma aura poderosa. Eu percebi isso também, mas só porque eu poderia levar meu tempo e me concentrar na porta. Fazer isso sob o cerco daquela criatura deve ter requerido mais do que sangue frio. É preciso talento e coragem para apostar tudo em uma intuição. Você estaria interessado em se tornar um professor do Grifão de Cristal? Continua no próximo vídeo.